Graças a Deus. Queridos, momento de ouvirmos o que Deus tem para falar conosco, a tua igreja. Um momento importantíssimo. E eu creio que Deus vai falar contigo conforme falou comigo. Serei extremamente breve, uma palavra já conhecida. Uma palavra que se encontra em 2 Reis, capítulo 5. Fala de um homem que foi curado de uma lepra. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, somente, para não ficar muito extenso a leitura. Amém? Aleluia. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era o grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. Era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. Queridos, estamos diante de um texto, Antigo Testamento, uma passagem bíblica que fala de um grande conflito que vivia. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, nos relata o declínio que vivia o Israel. Israel viveu por 80 anos um tempo áureo, um tempo chamado época de ouro, época de Davi e do seu filho Salomão. Uma época que a Bíblia recorda que Salomão esbanjava ouro no seu templo. Então aquela nação viveu uma época próspera, viveu uma época frutífera. Mas devido a Salomão ter inúmeras esposas, aquelas esposas, em devido momento, elas criaram deuses para si, ou seja, criaram deuses e se distanciaram daquele que tudo fez. E 1 Reis, 2 Reis, retrata esse distanciamento, essa apostasia do povo de Israel. E todo distanciamento de Deus gera consequência. E qual era a consequência? Guerras. Qual era a consequência? Conflitos, que 1 Reis relata-nos. E dentro desse conflito, desse cenário, surgem 2 homens, Elias e Eliseu. Eliseu, sucessor de Elias. E dentro desse cenário catastrófico, Deus ainda operava. Se olhar a passagem de 1 Reis e 2 Reis, você vê milagre de Elias e você vê também milagre de Eliseu. E dentro desse milagre de Elias e de Eliseu, eu vou me atentar para o milagre de Eliseu, cujo curou Naamã. E quem era Naamã? Diz o texto que Naamã era chefe do exército do rei da Síria, ou seja, Naamã era um general. Naamã, ele comandava um dos piores exércitos da Síria. Ele, junto com o seu rei, chamado Ben-Hadad, ele serviu como punição para o povo de Israel. Por quê? Aquele povo se distanciou, aquele povo se apostatou da fé. E Naamã, como general, foi usado por Deus para punir o povo de Israel. Mas Naamã tinha um detalhe, tinha uma virtude, umas virtudes. Antes de falar da lepra de Naamã, eu queria dizer que Naamã era, segundo o texto, um grande homem. Segundo, de muito respeito. Terceiro, homem valoroso. Ou seja, Naamã, antes de ele, como general, Naamã, ele sofria de uma lepra, mas ele tinha qualidades de uma lepra. Naamã, ele convivia com aquela doença que atormentava, mas ele não deixava de ser uma pessoa boa, ele não deixava de ser uma pessoa de respeito. Ou seja, eu não preciso que Deus me cure, eu não preciso que Deus opere em mim
para eu ser uma pessoa boa, para eu ser uma pessoa de respeito, para eu ser uma pessoa de valor. O que está acontecendo nos dias atuais, que o povo está vindo para a casa do Senhor, que o povo está vindo adorar a Deus, simplesmente, se Deus fizer, eu vou ser uma pessoa boa. Se Deus fizer, eu vou melhorar. Se Deus fizer, eu vou tratar bem o meu irmão. Querido, olhando para o texto, você vê que Naamã era homem de muito respeito, varão valoroso, porém leproso. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, também Ele é Deus. Esse texto relata. E Naamã, em uma de suas batalhas contra Israel, ele leva cativo uma menina. O texto não diz quem era essa menina, só diz o quê? Qual é o relato bíblico? Todas as guerras do passado, todas as guerras, o vencedor ia no terreno do vencido, pegava alguns despojos, ouro, prata, bronze, e até pessoas como escravo. E diz o texto que Naamã levou uma menina como escrava. E essa menina conhecia, sabia de onde tinha vindo, ou seja, de Samaria. E essa menina, em uma das suas andanças no palácio do general, avistou que Naamã tinha uma doença. Uma parte do teu corpo era doente, tinha uma lepra. E a menina, conversando com a senhora de Naamã, com a mulher de Naamã, virou e falou: tomara que meu senhor estivesse com o profeta de Samaria. Aquela menina, ela tinha todos os motivos para desejar o mal a Naamã. Por quê? A Bíblia não fala, mas o texto que ora eu li, diz o quê? Que Naamã poderia ter matado seus pais. Naamã poderia ter tirado tudo daquela menina. Aquela menina tinha tudo para proferir: tomara que meu senhor morra. Ela fez o contrário. O mais difícil hoje é você proferir o bem para quem te fez mal. Hoje a nossa linguagem, até como servo de Cristo, se me fez mal, eu vou desejar o mal também. Errado. Aquela menina, sabendo que a sua herança era morta por Naamã, mas ela sabia que ela conhecia o que era bom, ela não tinha que desejar o mal para Naamã. Ou seja, Naamã matou minha família, Naamã matou a minha esperança, mas eu tenho um Deus que transforma e vai transformar o meu Senhor. E falou para aquela senhora: tomara que meu senhor, Naamã, estiver com o profeta de Samaria. E aquela mulher falou para Naamã, Naamã, a esposa de Naamã, a escrava que me serve, falou de um profeta. E Naamã perguntou: quem? A escrava? Todo mundo sabe que a cultura, escravo não tem voz. Escravo, ele não tem vez, mas Deus pode fazer da voz de um escravo uma voz profética. E falou, aquela menina, tomara. E a mulher tentou e falou para Naamã: Naamã, existe um profeta em Israel. E Naamã foi, ouvindo, interpretou e falou: ora, quem é esse profeta? Aí ele foi e pediu permissão ao rei da Síria, chamado Ben-Hadad II, permissão para ir ao encontro desse profeta chamado Eliseu. E o profeta escreveu uma carta para o rei de Israel, Jeroboão, dizendo: enviarei o meu servo Naamã para que ele seja curado de uma lepra. E o rei de Israel recebeu aquela carta e muito se dignou e falou: eu tenho poder para curar alguém de uma lepra? Sou eu que tenho poder para matar e para vivificar? Ou seja, aquele rei se indignou. Por quê? Aquele rei estava acostumado a guerras. Ou seja, o período de primeira e segunda reis era um período de conflito, um período de matança, um período de destruição, e tudo era motivo de guerra. Aquela carta para o rei de Israel foi motivo de afronta, porque ele sabia muito bem que não tinha poder para transformar um doente em sã. E ele foi, muito se dignou e falou: eu tenho poder para isso? É até de entender esse pensamento do rei, porque até hoje, tem pessoas hoje que tudo acha que é conflito. Você não falou,
não gosta de mim. Você passou por mim e não me olhou, me odeia. Porque é um povo acostumado a guerras, a conflitos, ou seja, a sua descendência já vem de conflito. Então, tudo hoje que possa ocasionar na vida dele é conflito. Eu tenho percebido também que as redes sociais têm colaborado para isso. Postou algo que um ou dois não gosta, conflito. Postou algo, falou algo que A e B não gosta, é conflito. É de se entender porque esse rei tanto interpretou aquela carta como conflito. Mas o profeta Eliseu, escutando que o rei se indignara com aquela carta, falou para o rei: deixai-o vir, e saberá que há profeta em Israel. Falou para o rei: deixa Naamã vir até mim, que ele saberá que há profeta em Israel. E diz o texto que Naamã caminhou de Israel até Dotã, que era onde Eliseu estava, 16 a 15 quilômetros, andando com seus carros, com seus cavaleiros, com seu exército. Chegou até a casa de Eliseu e perguntou: podereis tu me curar? E Eliseu não responde, manda um moço, um jovem, aparentemente 15, 16 anos, falar com Naamã. A lógica do texto diz o quê? Que um general ser recebido por uma criança, isso é uma afronta. Naamã era general, ou seja, e Eliseu não foi atendê-lo. Mandou uma criança dizer para Naamã: Naamã, tem um rio chamado Jordão. Vai lá e se banha 7 vezes. E Naamã, ouvindo aquilo, se indignou. Falou: eu, general, ele que teria que vir aqui e falar para mim. Está curado? Eu ficarei curado. Ele teria poder para isso. Mas o que Deus quer falar comigo nessa noite? Você pode ser o que for lá fora, mas aqui você é servo. Você pode ser advogado, policial, professor, o que for, até general. Mas no reino de Deus, eu e você somos servos. O que está acontecendo hoje no reino de Deus é que deixamos de ser servo. Aqui só tem um Senhor. Aqui só tem um caminho. Aqui só tem uma vida. Aqui, lá fora, é com você. Mas no reino de Deus, se você quiser servir Ele com excelência, você vai entender que lá fora você é uma coisa, aqui você é servo. E Naamã se indignou e se retirou e porfiou, falou: como que pode? Eu, general, e esse vim falar para mim, para me banhar no rio, não teria outros rios que chama o texto Abana e Farpá melhor do que o Rio Jordão. O Rio Jordão era sujo. O Rio Jordão, segundo o texto, relata que era um rio que tudo desembocava ali, até esgoto. E para um general daquela época seria uma afronta eu me banhar ali. Outros rios que o texto relata, Abana e Farpá, eram rios limpos, eram rios da Síria. O que o texto me diz? Que a sua vontade e a minha vontade no reino de Deus não quer dizer nada. Aqui quem impera é a vontade de Deus. Se Deus falar para você ir, vai. Se Deus mandar você ficar, fica. Se Deus mandar você calar a boca, cala. Se Deus mandar você falar, fala. Aqui quem manda é Deus. Não tem outro detalhe. O general Naamã porfiou a orientação de Naamã. Se indignou e foi para o canto porfiar. E veio os seus soldados dizer: chefe, ele está falando, se você se banhar no rio, você será curado. A lógica militar, você nunca vai imaginar que um soldado vai contestar a posição de um general. Um soldado, eu posso falar com propriedade, um cabo, até hoje, eu e minha esposa estava discutindo uma decisão do meu comandante. E ela mandando questionar, né, esposa? Mandando questionar, faz diferente. Eu vou te ensinar, você chega lá, você... Eu olhei meio estranho assim, sabe? Quem está aí? Quem está aí? Não pode. Eu cabo, meu comandante, eu vou questionar, eu tenho que chutar.
E ela: não, amor, você chega lá, você, comandante, você tem que mudar, e parou aqui. E lógico o pensamento dela. No militarismo não se questiona o seu superior hierárquico. Se não for uma ordem absurda, tem que cumprir. E aqui, a ordem do profeta para Naamã era: Naamã, vá lá no Rio Jordão. Detalhe, Naamã não falou com ele pessoalmente. Mostrou um distanciamento. Você é general lá fora. Aqui, você é um impuro, você é um leproso. E Naamã, ouvindo aquela porfia do soldado, se humilhou e ouviu a palavra do soldado. Falou: chefe, você está aí leproso, você está aí em condições que pode... Detalhe muito importante, a passagem bíblica não fala que Naamã era totalmente leproso. Naamã não era totalmente leproso. A lepra de Naamã, diz o texto também, não diz qual era a parte que Naamã era leproso. Poderia ser no braço, poderia ser numa perna. Porque se Naamã fosse totalmente leproso, ele não poderia ser general. Porque quem era contaminado pela lepra tinha que ser separado da sociedade. Porque a lepra é uma doença infecto-contagiosa. A lepra, ela destrói um membro aonde que ela esteja alojada. A lepra, ela é visível, ela causa a deformação do local. Eu creio que Naamã tinha a lepra em umas partes das suas pernas ou braço, na qual ele poderia se esconder. Mas aquela lepra poderia evoluir. E foi Naamã, ouviu a palavra do seu soldado, já tomando meu assento, sendo muito breve, mas muito breve. Naamã, diz o texto, versículo 14, então Naamã desceu e mergulhou. Então Naamã desceu e mergulhou. Aqui está o princípio, que eu já termino e tomo o meu assento. Quer vitória na tua vida? Desce. Quer vitória na tua vida? Você pode ser o que for. Desce. Quer vitória na tua vida? Você tem que entender que lá fora você é fulano, lá fora você é cicrano, mas aqui você é servo. Quer ter vitória na tua vida? Você pode ser o que for, mas aqui você tem que obedecer à voz do profeta. Aqui você tem que entender que Deus ainda fala. Aqui você tem que entender que não vivemos uma democracia. O reino de Deus não é democrático. Onde eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falamos. Não. Não vira gritaria, vira bagunça. Aqui, quem falou? Eliseu. Quem ouviu? Naamã. Quem cumpriu? Naamã. Quem desceu? Naamã. Mas quem falou? Eliseu. Os seus soldados só orientou. Chefe, ele falou: se você descer, você vai ser curado. Aí Naamã, mas ele poderia só falar: está curado, eu ficaria curado. Eu sou general, eu não posso descer. E Eliseu voltou para o seu aposento, falou: se ele obedecer, ele será curado. Se ele não obedecer, leproso. E Naamã tomou a decisão de descer. E diz o versículo 14: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Por que 7 vezes, querido? Existe um misticismo desse número, 7 e 7 vezes. Aqui diz o seguinte, o texto me diz o seguinte: Naamã poderia mergulhar uma vez só? Poderia. 2, poderia. Por que 7? 7 a Bíblia fala que é o número da perfeição, que é o número que Deus diz: está consumado e vou descansar. É o número que Deus entrega a perfeição. E, ou seja, de repente, pensando eu, Naamã poderia mergulhar uma vez só, e aquele mergulho não alcançar aonde a lepra estava. E Deus, sabendo daquilo, fala: Naamã, 7 vezes. Por que 7? A primeira, Naamã mergulhou o orgulho.
Na segunda, a soberba. Na terceira, o reconhecimento que só há um Deus em Israel. Na quarta, ele ouviu o profeta. Na quinta, ele entendeu que só deveria ouvir a voz de Deus. Na sexta, tenho que ser limpo. Na sétima, não há Deus como o Deus de Israel. Ele diz, o texto, diz alguns comentários que Naamã só ficou curado no sétimo mergulho. Não tem ciência, não tem como afirmar isso. No sétimo mergulho, Naamã ficou curado. Ou seja, ele entendeu a ordem de Deus na vida dele. Ele entendeu e falou o texto que não há Deus como o Deus de Israel. Não há Deus como o nosso Deus. Termino dizendo já, tomando meu assento, uma certeza. Para mim e para você, só existe um Deus. Quer ser limpo? Desce. Quer ser limpo? Ouça a voz do profeta. Quer ser limpo? Humilha-se. Quer ser limpo? Controla-se. Quer ser limpo? Esvazia-se. Quer ser limpo? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Termino dizendo que o Espírito de Deus diga melhor ao seu coração, mas tenha certeza que um dos princípios básicos para a minha vida e para a sua vida é ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Ser tu limpo. E Naamã foi curado daquela lepra. E Naamã continuou sendo o general do exército sírio, mas sabendo que só há um Deus em Israel. Um Deus em Israel. O nosso Deus. Deus abençoe. Deus seja louvado.